Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Oi, gente, esse é mais um episódio do podcast Fora da Curva do UOL-TAB e dessa vez não estou sozinha, estou com uma pessoa incrível que eu sou muito fã, acompanho os textos dele no próprio UOL-TAB também. Estou com o antropólogo e pesquisador Michel, que eu gostaria muito que ele se apresentasse, porque assim, eu sempre falo que eu sempre me apresento como Monique Evelyn, você é Michel Alcoforado, enfim, mas como mulher negra eu preciso falar nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. E também não gosto de apresentar as pessoas, porque sempre a gente apresenta o outro e o outro. E a gente nunca fala da primeira pessoa. Então é muito bom que as pessoas se apresentem aqui no podcast e com você não seria diferente. Então se apresente, por favor. Monique, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no teu espaço. Eu ouço vários dos episódios de vocês e sempre fiquei com uma invejinha de não ter podido estar aqui antes. Então é um prazer gigantesco. Agora, olha, como eu me apresento, eu também sou um homem negro, o que é importante pra caramba na construção da minha identidade, mas eu brinco que até quando eu sou um homem negro, eu penso isso de maneira antropológica. Então, o que me define, de certa forma, é o jeito antropológico de ser, tá? Então, eu sou Michel Alcoforado, antropólogo. E eu brinco que várias vezes na vida eu tive várias profissões e chegava na porta do hotel, mesmo quando eu inventei que eu ia ser publicitário, e eu escrevia lá, naquela fichinha que eles dão pra gente, que eu era antropólogo. Então, eu nasci com curiosidades antropológicas e vou morrer com elas. Ai, maravilhoso. Então, vamos lá. Assim, eu estou com muitos questionamentos que talvez você me ajude assim, também a responder, não responder. Mas eu acho que vai ser um bate-papo e também muito nesse lugar, desse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que as pessoas também estão com diversas questões. A gente tem mais questionamentos do que respostas, com certeza. Mas vamos trocando aqui e é isso. De primeira, pensando assim nas gerações, eu acho que eu me encaixo na geração milênio, por ter 25, sempre erro, mas cada um... Você nasceu em que ano? Você nasceu em que ano? 94. 94 é o finalzinho do milênio, é o finalzinho. Aí, pronto, finalzinho do milênio, sou o final, a rebaba, como diz na Bahia, em Salvador, porque eu sou de lá, né? Mas pensando assim nessas gerações, não só milênio, você consegue, de certa forma, identificar diferentes reações no meio da pandemia. Por exemplo, a geração baby boomer, que está tentando se adaptar ao digital, ao serviço de compra online, enquanto a milênio está tentando controlar a ansiedade, né? Sobretudo a ansiedade financeira, enfim. Você consegue fazer esse panorama de diferentes reações das gerações neste momento que estamos vivendo? Olha, com certeza. É engraçado porque você é o milênio raspa do tacho ali, porque, teoricamente, a gente acredita que os baby boomers, que são aqueles que nasceram no pós-guerra, de 45 a 60, eles são o pessoal que nasceu nesse períodozinho aí. Depois de 60 a 80, a gente chama essa geração de geração X. Depois de 80 a 95, a gente chama de milênio. E de 95 a 2010 é a geração Z. E depois dos Zs tem o alfa. Mas agora tem até uma nova geração que apareceu por aí, que são os coronas, que estão chamando de geração C. mas isso nada mais são do que divisões que a gente faz para definir o conceito de geração, que nada mais é do que um grupo de pessoas que nasceram num determinado período de tempo e aí eles acabam enxergando o mundo de uma forma bem parecida. Em tempos de corona, os desafios que eles trazem para a gente são os mesmos, porque o corona obriga a gente a ficar em casa, o corona obriga a gente a pensar que o contato é perigoso, o corona obriga a gente a ter que refazer por completo a nossa vida, mas a maneira como cada geração vem resolvendo isso e vivendo esses dilemas é muito distinto, tá? Quais são os dilemas dos milênios? Os milênios, eu brinco que eu sempre, quando dava palestra, dizia que eles eram a geração que não tinha dado certo. Porque como prometeram para a gente um mundo completamente diferente da internet, na hora em que a gente começou a viver e acreditando naquela toda a paniceia que eles tinham vendido para a gente descobriu que a vida era mais complicada. Os boletos começaram a chegar, os contatinhos não estavam virando relação séria, e aí eu dizia, puxa, o milênio é a geração que não deu certo, eu também sou milênio. Mas agora, de certa forma,
Os millennials estão mega adaptados a esse processo, e óbvio que eu estou falando aqui de um contexto de milênio muito ligado à classe média urbana, tá? O Brasil é muito mais complicado que isso, mas esse milênio, ele nesse momento, ele já tinha, de certa forma, a vida como algo que a gente precisava ficar refazendo ela todo o tempo, né? Algo, não dava para fazer grandes planos, não dava para ter grandes missões de maneira muito clara, porque a gente era obrigado a ir refazendo ela todo o tempo de acordo com as circunstâncias. E o corona obriga a isso, né? O corona faz que a gente fique quase num eterno presente, né? Eu, certamente, meu pai e seu pai perguntam, olha para a gente e fala, o que é isso? Como é que você não está preocupado? Como é que você vai se aposentar? Como é que você não está preocupado? Como é que você vai ser com 50 anos? Então, o corona não deixa a gente fazer isso. Então, a gente está mega adaptado. Agora, outras gerações vivem esse dilema de jeitos distintos. Eu brinco que os baby boomers, coitados, né? Eles estão sendo obrigados a entrar no digital da noite para o dia. A minha mãe estava tendo que aprender ontem a entrar na live da Alcione. E ela disse, eu adoro Alcione, mas não sei entrar. E aí, como ela adora comprar comida, mas ela não pode mais ir ao mercado porque ela é grupo de risco. E aí, como é que ela compra online? Ou ela desconfia das plataformas do internet banking, mas agora foi obrigada a começar a acreditar. Então, esses desafios, eles são muito diferentes pelas gerações, porque como a gente tem estilos de vida distintos, os mesmos dilemas que o corona gera, a gente resolve de jeitos diferentes. Sim, e a galera alfa, né? Como está se adaptando? É uma galera que está mais acostumada a ter... Acostumada não. É uma galera que está conseguindo ter atenção mais plena, algo assim, ou é loucura da minha cabeça? Os alfas são os que nasceram depois de 2010, então eles são muito novinhos ainda. A gente não consegue definir, mas eles vão ser marcados por esse negócio que é o Corona Generation, que é a geração corona, né? Porque a vida vai mudar por completo antes do processo mais claro de socialização e de formação. Mas o outro grupo que a gente pode falar é o da geração Z, que é o pessoal que nasceu de 95 até 2010. Esse grupo, eles estão sendo impactados basicamente na visão mais pragmática que eles tinham com a vida. Por quê? Eles olham para os milênios e acham que a gente é uma geração que não deu certo mesmo. Por quê? Muitos de nós ainda estão dentro de casa, da casa dos pais. Muitos de nós não conseguiram construir relacionamentos duradouros, porque a gente achou que bom mesmo era estar no Tinder. Muitos de nós não conseguiu comprar o próprio apartamento ou carro, ou porque não teve possibilidades por conta da condição socioeconômica, ou porque não quis, porque achou que bom era alugar apartamento. E aí eles veem, né? Isso, o acesso mais do que a posse. E aí eles olham para a gente e falam, não, eu quero posse. E aí eles vêm para o mundo com uma ideia que é a ideia do videogame, que tem as fases, mas tem sempre um atalho para pular de fase. E eles estão buscando um atalho para o futuro que eles imaginaram. E esse futuro acabou. Está suspenso. Então agora, coitado, o garoto que entrou na faculdade achando que ia virar CEO com 22 anos, porque ia ter sua própria startup, ou ia conseguir ter um emprego, ou ganhar muito mais do que os pais que não tiveram o mesmo estudo e puderam conseguir, ele agora está com o futuro em suspenso, está preso dentro de casa. Ele não sabe nem se vai se formar. Exato. Então, esse é um grupo que está entediado dentro de casa por conta da suspensão do futuro e, ao mesmo tempo, perdido, porque está tendo que fazer reloading, igual a máquina faz, sabe? O reloading do seu dia a dia, o reload da sua vida, da noite para o dia. Então, está sendo desafiador para eles também. Esse é o momento que a gente está, né? E assim, eu particularmente nunca tive problema em trabalhar de casa, sempre fui defensora, muito defensora até, talvez porque eu sou milênio, essa galera assim, milênio fazer. Defendo de telefonemas, videochamada e e-mails, ao invés de reuniões especiais que muitas vezes, pelo menos as minhas, muitas vezes eram improdutivas ou que poderia mesmo ser um e-mail ou uma ligação. Mas mesmo estando acostumada com esse trabalho remoto e nesse momento exaustivo, enfim, é muita pressão, é muito esgotamento, é o famoso burnout que a gente chama, né? Que fica batendo na porta o tempo todo, enfim. Como é que você enxerga isso, né? Porque o futuro do trabalho, a galera está dizendo que sim, vai ser trabalho remoto, mas ao mesmo tempo talvez aumente o esgotamento físico e mental, emocional, espiritual. Como é que você está enxergando esse cenário? Eu tenho certeza que vai aumentar. E vai aumentar por conta de 2 pontos fundamentais.
O primeiro deles, Monique, é que o capitalismo por si só, nessa nossa nova fase, ele não está preocupado com aquilo que você faz, com o botão que você aperta. Ele está preocupado com aquilo que você sobe, com aquilo que você é. Ele está preocupado com a maneira como você articula de jeitos distintos as coisas. E isso não termina na hora que o dono da firma diz para você que acabou o trabalho porque você passou seu cartão. Isso vai contigo para casa. Isso acorda contigo. Isso levanta de madrugada e vai no banheiro com você. Só que, de certa forma, num modelo de vida pré-pandemia, onde a gente tinha os contextos sociais muito claros, a gente tinha a hora de ir para o trabalho, a hora de voltar para casa, o final de semana, a gente se esforçava para tentar dividir e brecar um pouco essas barreiras, né? Construir um pouco essas barreiras. O que acontece agora no cenário de pandemia? Você está dentro de casa e você tem um único contexto, que é o contexto da cadeira onde você trabalha. E o que acontece é que você vai trabalhar, que é o que está acontecendo com boa parte das pessoas agora, e as empresas já começam a mostrar os primeiros relatórios. A produtividade dos trabalhadores aumentou diante da pandemia, no home office, porque você acorda, senta aqui, e você levanta daqui e deita na cama. No outro dia você acorda, senta aqui, você levanta daqui e vai para a cama. Sem sábado, sem domingo e feriado. Porque Exato. O que o sábado, domingo e feriado tinha de maravilhoso era o contexto, né? Segunda-feira era o dia da dieta, sexta-feira era o dia que você já jacava, e no final de semana você ia, tipo, mundo que se exploda, eu vou aproveitar a vida. Como você está preso dentro de casa, é tudo a mesma coisa. Então você pode trabalhar todo dia. Então, não há corpo físico ou saúde mental que dê conta desse modelo de vida, mas eu acho que é o que vai se impor aí como regra. Eu também acho, assim, eu já passei por momentos de esgotamento que nem precisava. Eu me considero uma pirralha diante de outras pessoas que têm uma trajetória linda profissional, mas assim, é muito louco, né? Porque também a galera romantiza esse lugar. Até no episódio anterior eu falei dessa sociedade do cansaço, que a gente tem que estar o tempo todo desempenhando coisas, fazendo, mostrando, produzindo. E esse lugar do tédio, que a gente nunca foi acostumado, quando você fala da geração Z, que está no tédio, não sabe o que fazer. A gente nunca teve esse momento, assim, eu não lembro, não consigo nem visualizar se eu passei por um momento de tédio e fiquei de boa com isso. Então é muito surto, né? Tem que lidar com a pandemia. Eu também acho, assim. Vai piorar porque esse novo jeito que a gente tem de se relacionar com o mundo é um jeito completamente desmaterializado. A gente trouxe o vocabulário do digital por completo para a nossa vida. E na economia digital tem o que a gente adora chamar de economia dos afetos. 3 são os afetos importantíssimos, que a gente usa eles quase como se fosse commodity. Eles só vão mudando de um lugar para o outro. Um é o afeto da atenção. É uma economia de disputa de atenção, né? Você está aqui agora, daqui a pouco começa a aparecer e-mail, WhatsApp, aquela loucura toda. E dentro da casa, na quarentena, a gente traz isso para o mundo real. Que você está aqui agora, quem está ouvindo a gente tem filho, o filho está puxando a saia, a calça, e aí o celular está tocando, o porteiro chama, e o WhatsApp grita, e o fulano liga no telefone, e você vive essa lógica doida, né? Um outro ponto é o tédio. A economia do digital não abre espaço para o tédio. E aí você não consegue ter tédio na vida. O ócio deixa de ser criativo, como aquele sociólogo italiano dizia que era, o Domenico De Masi, né? E o terceiro ponto que interessa demais a esse novo mundo é a ansiedade. Porque o ansioso é aquele que se antecipa ao tempo. O ansioso é aquele que não está satisfeito com o presente, ele está querendo viver na barreirinha, quase na portinha entre o presente e o futuro. E o capitalismo gosta disso, porque os empreendedores, que são aqueles que o capitalismo mais quer, são pessoas que conseguem materializar um futuro no presente, porque conseguiram ser inconformados com a vida e ansiosos diante da potencialidade da mudança. Total. E aí, morreremos todos desse jeito. Então não tem muito onde sair, para onde fugir. Eu brinco que medita, respira, faz a sua yoga e tenta enfrentar o mundo, que o mundo precisa de batalha, viver é duro. Não, e antes de tudo isso, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo. Sim. Agora, entre os jovens, inclusive. Total. Agora, ai meu Deus, não quero nem ver a próxima, sei lá, pesquisa. Enfim, vai ser puxado. E tem uma outra coisa que, assim, não sei quanto tempo você já está em casa. Eu tô, sei lá, uns 35 dias, quase 40.
dias já Eu dentro de casa? eu tô a menos porque eu comecei a quarentena na Índia. Eu estava fazendo uma pesquisa para o meu livro na Índia, e aí eu fiquei preso lá e saí correndo e caí na quarentena brasileira. Então eu cheguei aqui por Entendi. volta de umas 3 semanas de Sim. quarentena no Brasil. Eu vou fazer 40 dias, assim, de isolamento, e esse tempo, eu não, assim, não sei como falar isso, mas existe alguma possibilidade que o tempo que a gente está passando dentro de casa faz com que as pessoas entendam a importância da interação humana e isso, no, sei lá, no futuro próximo, médio e longo prazo, o consumo físico volte a ser mais potente? Eu acho que não, tá? Eu tenho dito que essa pandemia é uma pandemia do efeito DAD. O que é isso? Primeiro, ela quer a descontextualização do mundo, tá? Que todo dia seja igual todo dia. Pouco importa. Então, você É. está 40 dias aí, você nem sabe se é 40 ou se é 2, ou se é 60 ou se é 100. Qual o dia da semana? Se é Qual o dia da feriado ou não semana? é? Faz, Eu exato. tomo um remédio toda quarta-feira, agora eu botei no relógio, porque eu sabia quando era quarta-feira, mas agora eu não sei mais quando é quarta-feira. Então, o celular precisa me avisar. E a vida do digital é uma vida já descontextualizada. O segundo ponto é a asepsia, né? Que a gente fica meio noiado com limpeza depois de qualquer pandemia, e a gente quer processos cada vez mais rápidos, cada vez mais limpos e cada vez mais claros. E o outro ponto é a desmaterialização. Tudo que não for desmaterializado não sobreviverá, inclusive os afetos. A gente vai ter que ficar durante muito tempo dizendo que ama os outros por essas telas. Não vai dar para fazer isso de maneira clara e real. E o consumo também. Nesse processo é importante, por quê? Porque o processo de consumo ele vai ficar alto para um grupo cada vez menor de pessoas. E ele vai ficar material de ir à loja, de comprar bolsinha, de comprar sapatinho, para um grupo menor ainda de pessoas. Eu brinco que esse movimento doido que a gente vai viver daqui para frente é um movimento onde consumir vai estar para poucos, que é o pessoal que consegue, igual eu e você, trabalhar aqui de maneira remota e conseguir estar inserido na economia ainda. E o consumo de luxo, que é o consumo de materiais mais de ostentação, vai estar disponível para um pessoal mais rico ainda, né? O topo do topo da pirâmide, Sim. 1%. Porque esse 1% vai poder pagar pelo risco do contato físico. Ele vai poder pagar pelo risco de ir à loja comprar alguma coisa. Agora, o que a gente não pode esquecer, e a gente precisa lembrar muito, muito, muito agora, é a massa de cada vez maior de pessoas que não vão poder consumir nada. Porque esse mundo desmaterializado vai jogar a gente do lado de fora. Monique, é doido porque essa vida desmaterializada ela dá uma ideia para a gente de que ela é fluida, que todo mundo pode entrar, mas a gente esquece que para poder fazer parte da internet ou de qualquer plataforma dessas, como a gente está usando aqui agora, você precisa ter dinheiro para comprar um computador bom, uma internet boa em casa, um celular que possa baixar o aplicativo do governo para ter acesso à renda emergencial, Exato. e tudo isso. E esse mundo vai ficar cada vez mais para poucos. Então, isso é uma loucura, porque eu acho que a gente vai consumir menos porque não vai poder, mas vai ter muita gente que não vai poder consumir nada. E tem pouca gente olhando para eles. E o Estado e o capitalismo, de certa forma, precisa olhar para eles com mais carinho. Fora da Curva volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora, eu brinco dizendo que agora que a gente está em casa e sim precisa usar a internet com muita frequência, desde que seja, sei lá, para trabalhar, para entreter, para assistir a live de Alcione, de Raça Negra, enfim, porque a ONU já falava, né, que a internet era um direito humano e as pessoas tinham que ter. A gente sabe que o Brasil tem várias questões, temos quase metade dos brasileiros sem acesso à internet e a gente tem uma sociedade que acredita que a internet e tecnologia está resumida a algumas redes sociais específicas, né, sei lá, Facebook, WhatsApp, Instagram, porque também existem os pacotes gratuitos, né? Você compra na operadora X e automaticamente vem o acesso a esses aplicativos, ponto. E se não é nessas redes, geralmente Facebook, WhatsApp, também não faz mais sentido fazer parte desse mundo
do cyberespaço, da internet. Então, a gente espera que, neste momento em diante também, esse debate de acesso à internet, inclusão digital, não seja só de um grupo específico, né? Porque, não, assim, é porque, igual a gente dizia que consumo é cidadania, que, de certa forma, que boa parte da população brasileira, só depois do remanejamento da estrutura social e da diminuição da desigualdade, começou a poder consumir e dizer, pessoal, aqui meu direito, meu quadrado, quem manda aqui sou eu. A gente agora precisa ter muita clareza que internet também é cidadania. E o governo está deixando claro isso. Porque esse programa de renda emergencial, ele só é possível de se ter acesso a quem baixa o tal do aplicativo da Caixa Econômica ou quem faz o cadastro online. E as pessoas de rua, elas não são gente mais para o governo. E as pessoas mais velhas, que não têm mais como, ou não tiveram como aprender cognitivamente mesmo a se inserir nesse universo digital, eles não interessam mais para esse novo modelo. E isso a gente precisa começar a estar muito atento, porque vamos começar a dividir o mundo entre gente que tem acesso a essas plataformas e gente que não tem. E vai interessar cada vez mais esse modelo de sociedade só o primeiro grupo. E, mais do que nunca, a gente precisa olhar para quem não está dentro desse quadrado, porque o Brasil é muito plural e é muito diferente, a gente não pode esquecer disso. E falando nisso de desigualdade, Michel, será que o pós-pandemia a gente vai ampliar o debate sobre concentração de renda, redistribuição de riqueza? Eu acho que a gente vai aumentar o debate sobre concentração de renda, mas a gente vai terminar mais desigual, tá? O que eu quero dizer mais claro com isso? É muito claro que depois de qualquer cenário de pandemia, os mais ricos ficam muito ricos e a gente cria uma massa de novos pobres. É o que vai acontecer agora. Só que esse novo pobre que a gente vai inventar agora não é um pobre só que não está inserido porque está numa fase transitória, como o neoliberalismo acha, de não ter emprego para ter emprego. É uma fase fixa de pessoas que não vão conseguir mais se inserir nesse novo modelo de economia desmaterializada. E eles vão precisar existir, de algum jeito. Então, a gente vai ficar mais desigual, porque uma parcela micro da população vai conseguir ganhar dinheiro em cima da crise, mas a gente vai ter que pensar em algum programa consistente de transferência de renda que se imponha como regra, não como emergência, como boa parte do governo está achando. Então, eu verdadeiramente acredito que esses R$600 vão vir para ficar. O que é pouco, é real, é pouco, porque é menos do que um salário mínimo, mas já é um avanço para a sociedade brasileira, porque a gente, em janeiro, segundo uma pesquisa do IBGE, 100 milhões de brasileiros, metade do país, vivia com menos de R$413. Então, você agora, se vê numa posição de ganhar 600, já é um avanço. Isso é básico, a gente tem que aumentar mais ainda esse dinheiro. Agora, como vão fazer isso? Se o governo vai imprimir dinheiro, se vai pedir dinheiro para o FMI, se eles vão ter coragem de começar a taxar herança, taxar fortuna, taxar dividendo, tudo que não se faz no Brasil é outro jogo. Isso pouco importa. Agora, essas pessoas vão ter que começar a ter algum auxílio, porque elas não vão mais se inserir dentro do jogo econômico e elas que já não interessavam muito vão interessar menos ainda ao sistema. Então, esse papel do Estado, peitar para começar a mudar isso. E tem isso, assim, antes de tudo que a gente está passando agora, já tinha um debate de renda mínima universal, né? Porque já estava assim, o mundo está mudando, a economia vai mudar, vai ter uma galera que não vai fazer parte desse futuro, né? Que já é agora. Então, por isso, a gente tem que criar a renda mínima universal. E o Brasil não estava muito inserido nesse debate, e agora tudo é emergência ou urgência, mas agora tem que ser perene, espero. Mas eu não acredito que o pessoal lá em Brasília está inserido nesse debate, não, tá? Eu acho que não está. Não é à toa que há uma guerra de linguagem aí, né? A parte dos meios de comunicação que são, de certa forma, contra o governo, chamam de renda básica emergencial ou renda emergencial, e aqueles que são pró-governo chamam de coronavírus. O que é o corona voucher, que eles chamam de corona voucher? O que é o corona voucher? Depois que o corona foi embora, o voucher vai embora. Acabou. Só que esse voucher não vai mais embora. Esse voucher não vai mais embora. Esse voucher vai ser a nova regra. É engraçado, Monique, porque o Brasil, junto com o Eduardo Suplicy, foi quem mais começou a falar sobre isso desde o começo. Desde os anos 80, o Eduardo tem um projeto sobre isso, né? E a gente, óbvio, botou debaixo do papel, inclusive, os governos mais progressistas que a gente teve. Ninguém nunca quis receber o Eduardo.
Mas a pandemia, ela trabalha numa doutrina que é uma doutrina clássica do mundo que a gente aprendeu a viver, que é a doutrina do choque. O que é a doutrina do choque? Ou é isso ou é isso. Então, da mesma forma que ou teve a reforma da Previdência, ou teve, da mesma forma que ou teve a reforma trabalhista, ou teve, ou tinha que ter, a gente agora vai ter que ter a renda básica universal, ou vai ter que ter. Porque o corona, ele não abre possibilidade de negociação. Ou você fica em casa, ou você usa máscara, ou você dá auxílio para a sociedade, ou morre, ou o Estado falha, ou o sistema de saúde tem o seu lockdown e rompe, ou a gente entra na lógica dele ou não entra. Então, tudo aquilo que estava sendo conversa de coxia, que era aquelas conversas de o Mark Zuckerberg conversou com o moço lá da Tesla, Elon Musk, e eles estão achando que tem que ter renda básica. Apareceu. E vai ser da noite para o dia, a gente vai ter que se adaptar. O fulano em 2030 não vai ter 50% dos empregos. Já não tem, né? Exato, emprego. Já não tem. Já não tem. Então vai ser por aí. E me tira uma outra dúvida, assim, quando a gente... 2008, se eu não me engano, né? A gente passou pela crise de 2008 e a gente teve esse boom do que a gente chama de economia de compartilhamento, que pode ser exemplificada com o Uber, por exemplo, né? Então, sabemos que essas empresas também precarizam totalmente os trabalhadores, é uma relação de subemprego e tudo isso que provavelmente muita gente sabe, espero que saibam, porque senão eu faço só um episódio sobre isso. Mas pensando nessa crise de 2020, qual seria uma nova aposta de modelos de negócio, assim, sabe? O que é que você acha que está por vir de novos modelos de negócio? Olha, eu brinco que esse lugar de precarização, claro, né? Claro, eu brinco que um modelo de negócio que desapareceu e vai desaparecer é aquele que estava na moda agora, que eram as aceleradoras de grandes empresas, aceleradoras de startup. Porque o corona é o maior acelerador de todos os tempos. O corona acelera tudo. Você não imagina o que ele é capaz de fazer. Mas, de certa forma, Monique, o que me preocupa muito é que eu acredito que a pandemia que a gente está vivendo vai ainda acelerar as contradições que a gente estava vivendo no pré-pandemia. A famosa uberização do trabalhador, a famosa uberização da força de trabalho vai, de certa forma, se impor como regra daqui para frente. Não só por uma relação de comando e controle via algoritmos, que parece que vai ser a moda mesmo, o nosso chefe vai ser uma máquina, e é isso aí, a gente vai ter que reclamar com a máquina, e quando você for reclamar, ele vai dizer que o sistema caiu e não pode resolver. Travou, não tem como resolver essa reclamação. Eu acho que vai ser um modelo onde eu pago só pelo que você faz, mas eu te obrigo a ficar 24 horas esperando aparecer um trabalho para você. Então é uma vida onde eu te pago pela tarefa, mas eu te obrigo a ficar paralisado em disposição ao que eu tenho a te oferecer enquanto empregador, né? Eu acho que é um modelo onde cada vez mais a gente vai botar as relações de consumo no plano digital. Por quê? Porque os mais ricos eles vão pagar experiências de luxo, e esses sim serão caríssimos com contato físico e material. A classe média vai ter que viver dentro das plataformas digitais, agradecendo a Deus, enquanto pode estar aqui, presa dentro de casa. Agora, uma massa de mais pobres, que são aqueles que têm mais dificuldades de entrar dentro das plataformas digitais, eles não vão estar inseridos enquanto consumidores. Então, a loja física ela não vai ter sentido durante muito tempo de estar aberta. Todo esse comércio que a gente conheceu, que usou a classe trabalhadora e os mais pobres como mercado de consumo básico, comércio popular, grandes varejistas, fulano que parcela de 14 mil vezes e não sei o quê, esse pessoal vai viver dias difíceis. Por quê? O público dele, que iria para dentro da loja grande, pela Mega Store, não sei o quê, não vai mais, porque não vai ter dinheiro. Então, o mundo que parece vir é um mundo cada vez mais desigual, é um mundo onde as decisões de trabalho vão ser mediadas por relações de comando e controle via tecnologia, o que não abre possibilidade nem daquilo que o Paulo Guedes quer que a gente faça, que é a negociação patrão-empregado, individual. Porque você não vai encontrar o patrão. A gente tem que agradecer ao Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes está proporcionando um negócio que é impossível de ter. A gente não vai encontrar mais o patrão. Porque o patrão vai ser o Tinder, né? Você não sabe nem qual é a regra, de qual é o jogo que está em jogo.
Então, é um mundo onde uma meia dúzia vai ficar muito rico e a gente vai ter que pensar como é que vai alimentar e dar conta do básico para a massa. E vai ter ali na meioca, eu e você, e mais uma classe média, desesperado para tentar ver como é que a gente sobrevive nesse mundo em constante mudança. Precisamos ser fortes, não vai ter jeito. Tô tentando. Tem dias bons e ruins. Hoje tá um dia ok, assim, amanhã, eu não sei, assim, quando o pessoal marca reunião, é bem difícil, né? Tem que, semana que vem você pode, tipo assim, não é questão de poder só, né, gente? Tem dia que eu não consigo, assim, mentalmente eu não consigo, mas esse lugar do capitalismo e ter que trabalhar, enfim, hoje eu tenho uma possibilidade de poder respirar e dizer, não consigo hoje, gente, sério, não consigo. Outras pessoas não, ainda mais quem tiveram suas rendas, enfim, cortadas, zeradas, claro, cortada pela metade, vai ter que ficar fazendo reuniões atrás de reuniões, quem trabalha com isso na comunicação, agências, então... Monique, olha que doido. A gente está acirrando todas as contradições. Esse é o momento que idade, que era um negócio que era para ser combatido, você combatia a velhice, né? Você tomava pílula, tomava Viagra, trabalhava até morrer, fazia plástica, botava botox. O corona, ele lembra quem tem mais de 60 anos. Não adianta o botox do Roberto Justus, não adianta. Ele lembra, né? Ele lembra, pessoal, tem mais de 60 anos. Gênero, né? A gente vê um crescimento gigantesco da violência doméstica contra as mulheres. Em São Paulo, aumentou 20% nos últimos meses. Olha que loucura. E o papel mesmo desigual da distribuição de tarefas dentro da casa. Sobrou para as mulheres o cuidado com os filhos, com a roupa, com o banheiro, com a limpeza. Tem as empregadas e a terceirização do trabalho doméstico, né? Outra questão que a gente vê é classe, né? Um acirramento gigantesco. Eu e você, óbvio, que como somos de uma classe média, ou estamos conseguindo ainda rentabilizar nosso trabalho através das plataformas digitais, ou temos alguma poupancinha para ter um respiro para a gente enfrentar um período de incerteza. Mas os pobres, não, foram jogados da noite para o dia, na selvageria, que é esse território de não sabe o dia da manhã. E os ricos, esses estão podendo pegar avião para Trancoso, fazer o que quer. A ilha proprietária, né? Ilha proprietária dos grandes ricos. Isso. Então, que o vírus não chega. Não... Ai, gente, só rindo, de nervoso pra caramba. Mas para a gente chegar ao final, que eu amei essa conversa, eu acho que esclareceu algumas coisas, inclusive para a galera que está ouvindo a gente. Vamos tentar resumir essa conversa. Eu sei que talvez essa pergunta seja um pouco... Enfim. Mas vamos tentar resumir numa coisa. Pensando no cenário geral, no que a gente conversou de saúde mental, gerações, consumo, e pensando também... Não vamos muito a longo prazo, não. Vai até final do ano que vem. Vai. Vai dar ruim ou vai dar bom? Eu acho que tem tudo para dar ruim, mas a gente precisa fazer dar bom, porque nós não temos escolha. Eu acho que esse é um momento importante, que o momento de pandemia é um momento de break e de quebra do cotidiano. É óbvio que as grandes contradições se impõem, máscaras caíram aí nas últimas semanas, né? Cada um fez seu videozinho dizendo o que queria, o que achava, mas ao mesmo tempo a gente pode recriar o modelo de sociedade. Então esse é melhor do que nunca um modelo para dizer que a renda básica precisa ficar. Esse é o melhor momento do que nunca, do que dizer que os algoritmos das empresas precisam ser claros. Esse é o melhor momento do que nunca para dizer que a casa precisa ser um lugar tanto de homens e mulheres na administração dos afazeres do dia a dia. Esse é o momento para a gente poder botar todos os talheres na mesa e decidir qual é o prato. Porque no corre-corre do dia a dia antes da pandemia, a gente estava deixando o pessoal escolher para a gente o que a gente ia comer. Então agora... o cenário é tenebroso, parece muito sério, mas a gente precisa mais do que nunca tirar o violino do bolso e começar a tocar. Porque eu brinco sempre que no Titanic eu não queria ser o desesperado que corre, eu quero ser aquela orquestra que fica tocando. Sim, até o final, enquanto vai afundando. Até o final, acreditando que vai ficar tudo bem, porque é a única possibilidade. Desesperar não adianta nada. Então eu tenho dito para todo mundo, os meus amigos e clientes e pessoas que eu conheço, quando estão maus, assim, tô meio chateado hoje, falei, querido, pega o violino e toca, e vai embora. É a única coisa que a gente pode fazer. E com essa fala do violino, que eu também quero ser essa pessoa tocando violino até o último momento, a gente termina esse episódio e muito obrigada por ter aceito esse convite, Michel.
Muito obrigada, Monique, me chama milhões de vezes para discutir qualquer coisa, porque eu tô aqui para conversar com você a qualquer momento. Vai ser assim agora. Pode anotar. Quem está ouvindo vai ser desse jeito. Muito obrigada, Michel. E esse foi mais um Fora da Curva do Altab. Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.